Olá, Meu amigo Márcio, como é que foi? agora deu, né? Mas, rapaz, e depois da produção dessa total sua aí, botou aí o terno, gravata, Pô, mas o anfitrião merece, né? deu toda essa ajeitada aí, a gente não ter imagem seria uma descortesia de minha parte, né? Pois é, arrumei até minha biblioteca aqui atrás para você poder ver. Eu vou O tentar, Instagram está me sabotando, você sabe que já é a terceira vez que isso acontece comigo. E não, por incrível que pareça, eu faço os testes, nos testes funcionam, chega na hora, o negócio não dá certo. Mas enfim, agora conseguimos ter imagens, isso é uma grande coisa já. enfim, Márcio, eu estava aqui falando um pouco sobre sua pessoa, até rememorando aí a forma como a gente se conheceu, né? Ah, Foi aquelas bancas de exame de ordem que organizadas pelo Conselho Federal do OAB, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, aí no Rio de Janeiro, né? No edifício Argentina da Fundação Getúlio Vargas. E eu me lembro que são 6 anos, eu acho, 6 ou 7 anos, né? Tive, eu acho que até mais, né? Acho que foi até mais. Acho que faz aí uns 10 anos já. é, por aí. Eu Enfim, fiquei na banca de 2011 a 2016. Eu acho que foi lá por 2013, mais ou menos, 2012, que a gente se conheceu ali. É, isso eu acho que faz até mais um pouco. Eu acho que eu entrei em 2011 na banca. eu acho que foi isso mesmo, mas tem razão. Mas tive a grata satisfação de lhe conhecer e de lá para cá a gente troca muitas ideias, né? Acaba se encontrando nos eventos de processo civil, o que é sempre a oportunidade de poder relacionar profissionalmente com você, que é uma pessoa, além de ser muito bacana, uma pessoa extremamente capacitada, é uma pessoa que admiro muito e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir hoje a essa live, dessa temática tão importante, vão chegar à mesma conclusão. Então, só para fazer uma breve apresentação aqui de Márcio, Márcio é professor da Universidade Federal, aí é Minas Gerais, né? Juiz de Fora. É Juiz de Fora, exato. Fora, é doutor e mestre pela UERJ, está em pós-doutoramento na Universidade Federal da Bahia com o professor Fred Dier, e estudando uma temática, como eu estava dizendo aqui, extremamente relevante, né? Temática que em outros países ela já está mais à frente do que nós aqui no Brasil. No Brasil estamos ainda dando os primeiros passos, inclusive já fez menção que está estudando o projeto de lei 6204/2019, que está em tramitação no Senado Federal, que trata aí da retirada da execução judicial, né, a extrajudicialidade da execução, que você está trabalhando isso aí, o que é algo que muito me interessa também, né? Você sabe que eu estou pesquisando sobre autotutela e essa temática de execução extrajudicial é uma temática que é muito importante para mim, porque eu preciso me aprofundar mais no estudo da execução extrajudicial para chegar a algumas conclusões dentro da autotutela. Então, a temática também é muito interessante para mim, vai ser uma oportunidade ouvi-lo, uma oportunidade de poder debater contigo acerca das ideias que você já está aí adiantado no seu relatório, na sua pesquisa de pós-doutoramento. Então, eu queria dizer que você sempre é muito bem-vindo, Márcio, e fique à vontade para fazer suas primeiras considerações acerca do tema de hoje. Bom, Rinaldo, boa noite a todos, né? Eu queria mais uma vez agradecer o convite. Para mim é uma imensa satisfação, uma imensa honra participar dessa live contigo. Eu peço desculpas aí pela confusão, mas como eu disse anteriormente, eu não sei o que está acontecendo. Como o Rinaldo disse, já nos conhecemos há muito tempo, daquelas nossas batalhas praticamente que nós tínhamos ali naquelas provas da OAB, né? Era um tempo muito exíguo para corrigir milhares de provas e durante algum tempo nós fomos colegas ali, na verdade parceiros do processo ali dentro, né? Porque a banca de civil ela é uma banca mista, né? Como as pessoas sabem, é uma banca de civil, processo civil, que fazem com que o processualista às vezes ali ficava meio perdido, mas a gente conseguia levar nossas ideias adiante e foi muito prazeroso para mim, aprendi muito com o Rinaldo e aprendo até hoje. Então, quando eu recebi esse convite, ainda mais com esse tema, sabendo do todo doutoramento do Rinaldo, para mim foi uma satisfação muito grande poder trocar ideias contigo. Eu até, na semana passada, eu assisti a live do professor Heitor Sica, me disse que entrou em contato contigo, nós conversamos agora essa semana também, ele tem trocado figurinhas com ele, isso que é interessante da academia, né? Se a gente puder
tirar alguma coisa proveitosa dessa pandemia, se é que é possível isso, essa troca de ideias agora mais presente, ainda que à distância, está sendo bastante interessante para o meu trabalho, para o trabalho do Rinaldo e certamente para todo mundo que estiver nos assistindo aí. Eu queria também dizer da minha satisfação de, ainda que virtualmente, chegar à Paraíba. Eu nunca tive o prazer, a satisfação de ir à Paraíba. O máximo que cheguei subindo ao mapa foi na Bahia. Espero um dia conhecer, mas para mim, então, também é uma satisfação muito grande. Tenho certeza que muitos paraibanos estão aí me assistindo, talvez pela primeira vez. Eu tenho, na verdade, eu estou numa sinuca de bico, assim, porque o meu projeto, né, o meu relatório final, ele está em fase avançada, mas como o tema é muito novo, cada dia eu penso mais coisas, cada live que eu participo, cada texto que eu recebo. Então, assim, eu vou terminar porque nós temos um prazo, né? Falei até com o professor Fred e eu hoje até. Nós temos um prazo, temos que terminar até para poder fazer com que o trabalho chegue a público, para que todo mundo possa dialogar com ele. Mas se nós pudéssemos ficar ali discutindo esse tempo 10, 15 anos, acho que teria material suficiente aí para discutir, porque é muita novidade, né? Mas eu vou tentar fazer aqui uma breve introdução, até que as pessoas possam estar mais ou menos na mesma página que a gente, chegar próximo, e aí depois a gente começa a debater o assunto, traz algumas outras ideias. Bom, me parece, isso não é algo pacífico, mas me parece que a desjudicialização, no meu caso executiva, mas não só executiva, ela faz parte de um programa, de um sistema muito maior. É aquela ideia dos antigos chamados métodos alternativos de resolução de litígios e que hoje nós entendemos como métodos adequados de resolução de litígios. Aquela ideia clássica de que nem sempre é o judiciário o lugar correto para resolver o problema. Na verdade, a gente pode até adiantar, o judiciário talvez seja a última rácio, seja o último lugar que a gente deve ir para buscar uma resposta, né? Para buscar a solução do litígio. De todo modo, nós não temos essa cultura está começando a ser modificada. É interessante que parece que os temas eles vão voltando, né? Porque se nós regressarmos, o professor Kazuo Watanabe, lá em 88, já falava de que nós precisávamos abandonar a cultura da sentença e passar para a cultura da pacificação. O sistema multiportas, portanto, ele já há muito tempo é analisado, se nós pensarmos em outros países há pelo menos 40 anos, mas talvez, como várias outras coisas aqui no Brasil, a gente está defasado nesse sentido. Mas eu sempre digo, antes tarde que mais tarde. Então, pelo menos, que bom que agora a gente está, né, com esse espírito, pelo menos nos últimos, talvez, 10, 15 anos para cá, e cada vez com mais força. Então, eu vou fazer um panorama geral desses métodos adequados de resolução de litígios, e o doutor Rinaldo pode também me ajudar nesse sentido, porque nós temos aqui... Para fixar o tema, eu não sei se você sabe fixar aí, colocar o tema... também ajuda. Você bota o nome do tema, desjudicialização dos litígios, aí dá Enter, depois aperta em cima, que ele fixa o tema. Mas no comentário aqui... Você faz um comentário aí coloca desjudicialização dos litígios. Aí dá o Enter. Depois disso, você clica em cima do comentário que ele vai fixar o comentário. Mas só para fazer uma primeira provocação acerca das considerações que você trouxe, pronto, aí clica em cima que ele vai fixar. As pessoas, como você colocou, antigamente chamava meios alternativos, né, de resolução dos conflitos. Hoje, não, tem que clicar em cima e segurar, né? Clica em cima, segura, estira um pouquinho, que ele aparece essa possibilidade aí de fixar o comentário. E aí as pessoas chamavam de meios alternativos de solução de conflitos e agora elas estão chamando de meios adequados de solução de conflitos. E eu vi até um comentário do professor Rodrigo Mazei, que é capixaba, um grande estudioso do processo civil, do direito civil também, e ele me fazia uma provocação, porque eu falo sobre autotutela também, é o tema que eu estou mais recentemente, e ele dizia, Rinaldo, é meio de solução ou é meio de tratamento? Porque às vezes você vai ter o litígio, você vai tentar tratar o litígio de uma forma adequada, mas nem sempre você vai conseguir alcançar a solução. Então, se a gente for levar em consideração essa terminologia, para que ela possa representar com maior fidedignidade a ideia do que seria o estudo, eu acho até que realmente a gente precisa dar um passo à frente
e falar em métodos de tratamento do litígio, né? Então, você colocou isso aí de uma forma muito pertinente, falando como a doutrina ela se pronuncia até hoje, e colocou uma outra consideração também, Márcio, que eu achei muito importante você ter feito logo esse esclarecimento. Nós estamos falando de desjudicialização, não só de atividade executiva, embora seja o foco da tua pesquisa no pós-doutoramento, no teu relatório aí do pós-doutoramento. Mas essa desjudicialização, ela também vai envolver outra atividade que não seja também exclusivamente atividade executiva. A gente vai focar um pouco mais na atividade executiva, mas eu que proponho, por exemplo, a autotutela como um meio adequado de tratamento de conflito, eu acho que também a autotutela não é só para satisfação do direito, né? A gente pode ter o exercício da autotutela que não seja necessariamente para uma execução, né? Então, é uma colocação muito interessante essa que você fez, e por isso eu precisei fazer essa intervenção. A gente não conseguiu colocar, mas enfim, a temática é... Eu tentei fixar aqui, mas não deu certo, enfim. Mas, enfim, vamos para frente. Aí continua. Estava falando então, Bom, e eu nesse momento aí, né? Bom, então nesse sentido a gente tem algumas hipóteses de situações que podem ser enquadradas como desjudicializadoras, né? E aí até o próprio termo desjudicialização ele não é muito claro. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Mas como eu estava dizendo, então nós temos a hipótese da arbitragem, que é um meio heterocompositivo. Então eu tenho um terceiro que não é o judiciário, que é o árbitro, ou a câmara arbitral, que vai resolver o litígio. É um exemplo clássico entre nós, já regulado há bastante tempo, desde 96, a Lei de Arbitragem Brasileira. Nós temos a mediação e conciliação, que, sobretudo com o CPC de 2015, a partir do artigo 3º, parágrafo 3º, ganharam muita força, né? Em alguns países nem existe essa diferenciação entre mediação e conciliação, mas aqui a doutrina especializada faz questão de realçá-lo. Então, a mediação, normalmente, ela tem lugar quando eu tenho litígio de trato sucessivo, questões, por exemplo, de família, ou questões condominiais, em que, resolvida a questão, as partes vão continuar necessariamente tendo ali um relacionamento, forçado ou não interessa. Então, a mediação ela parece mais adequada para esse tipo de situação. E a conciliação, relação jurídica, relação pessoal entre as pessoas que estão litigando, e aí o conciliador, através de sugestões, ele pode, inclusive, adotar uma postura ativa, o conciliador pode oferecer ali algumas alternativas para que as partes cheguem a um bom termo. Além disso, a gente tem algumas outras hipóteses que podem ser consideradas também desjudicializadoras. E aí, já chegando em temas mais recentes, talvez agora dos últimos 5 anos, né? Por exemplo, as online dispute resolutions, principalmente em direito do consumidor, a gente está tendo muita... Eu, particularmente, sempre que sou chamado a dar uma consulta, um parecer, alguma aula sobre o assunto, eu sempre digo, se eu estou falando de direito do consumidor, primeira coisa, antes de entrar no juizado, antes de entrar no judiciário, no juízo comum, tente buscar o consumidor.gov, uma plataforma do governo federal que tem funcionado muito bem, de contato direto entre o consumidor e o fornecedor. Mesma maneira vem acontecendo com outras áreas do direito, e aí a gente tem que chegar também, é importante frisar, porque me parece que essa é uma tendência, e vou ser um pouco mais devagar aqui nesse ponto, parece que essa é uma tendência de rediscussão do acesso à justiça. Só esse tema daria uma outra live, pelo menos uma meia dúzia de lives, né? Mas porque, se nós pensarmos, nós temos um movimento que me parece pendular na história. Em 88, nós tivemos ali uma abertura gigantesca das portas do judiciário, que era imprescindível, era necessária, foi fundamental naquele momento. Nós tínhamos muitas pessoas que não tinham acesso à justiça por questões econômicas, por falta de informação, por falta de educação formal, e a Constituição, então, fez questão de abrir as portas do judiciário. Mas, normalmente, quando isso acontece, vocês temos vários exemplos, aquilo que fica muito retraído como uma comporta de águas muito fechada, você vai ter, quando a abertura, aquele derramamento de água com muita pressão, muita velocidade. É o que aconteceu, me parece, com o judiciário brasileiro. Está completamente inundado de processo, isso não é um dado, isso não é uma questão discutível, isso não é uma opinião, isso é um dado que pode ser facilmente percebido por qualquer pessoa que tenha um pouco de traquejo em questões processuais ou não. Então, o que me parece que está acontecendo, e a gente consegue perceber isso, e eu acho que essa decisão é paradigmática para nós no processo, mas poucas pessoas no processo dão valor a ela, é uma questão, uma decisão de 2014 do Supremo, numa questão previdenciária, em que o Supremo disse que era necessário que a parte fosse primeiro ao INSS
e só depois, não conseguindo êxito no INSS ou não tendo resposta em tempo razoável no INSS, ele poderia ir ao Juizado Especial Federal. Essa questão, na época, foi muito discutida e me parece que essa é uma primeira, ou pelo menos uma das principais, um dos principais sinais que a jurisprudência dá no sentido de que aquele acesso à justiça que nós tínhamos de amplo e restrito ele precisa ser repensado. Porque está mais que provado que o judiciário não dá conta de resolver os litígios que a eles são submetidos, ou não dá conta de resolver a tempo e modo. Então, litigar cada vez mais tem sido uma forma muito ruim de resolução de conflitos. Por isso é que nós pensamos essa hipótese da desjudicialização. Quando esse tema me chegou até mim, há 2, 3 anos atrás, conversando com o professor Fred a respeito do tema, eu já sou professor de execução pelo menos há uns 8, 10 anos, e eu sempre digo, gente, mas não é possível que a gente tenha discussões relativas à desjudicialização na fase cognitiva, e quando chega na fase de execução, a gente precisa ir ao judiciário para resolver esse problema. Então, isso me chamou a atenção lá atrás. E aí, com o tempo, a gente vai voltando e vai percebendo que, de fato, havia ali um grande gargalo. E aí, os dados estatísticos do CNJ comprovam isso. Né? Mais de 50% dos processos em curso hoje são execuções. Quer dizer, onde é que está o principal problema? Carregou esse mito aí, né, que acabou virando um dogma, né, dizer que, olha, precisou da atividade executiva, tem que ser do Estado, não pode fazer atividade executiva do Estado. Então, quando se fala muito, por exemplo, de arbitragem, as pessoas dizem, ó, se quer executar, tem que ir para o Poder Judiciário. Então, isso foi muito também um dogma que foi criado para a gente, de achar que qualquer atividade satisfativa, se tiver que fazer uma atividade coercitiva, isso teria sempre que procurar o Poder Judiciário, né? Então, estamos muito pensando ainda dentro da nossa caixa, né? Não paramos ainda para pensar o porquê se chega a essa conclusão, por que se criou esse dogma, e se já chegou o momento também de superar esse dogma, como você está colocando também, né? Sim, sim. A ideia, me parece, que lá ó, atrás, né, pelo menos lá em 96, quando a lei de arbitragem apareceu, acho que eles não quiseram dar esse passo adiante para poder consolidar a arbitragem no Brasil, porque, de fato, já era uma grande coisa que a decisão arbitral não precisasse ser homologada. Né? Se nós pensarmos antes que havia necessidade de homologação judicial, então isso foi um grande passo. Eu acho que o legislador, até brinco com os meus alunos, o legislador foi um pouco mineiro. Ele foi andando devagarzinho ali. Mas acho que já está na hora de avançar, ou já passou da hora de avançar. E se nós pensarmos, Da arbitragem, quando ela foi introduzida, né, no nosso sistema, então, introduzir a arbitragem já se falar em desjudicialização da atividade executiva, né, seria um passo muito forte. Então, sim, ele sim. né? Eu acho, eu acho que foi por aí, foi por aí. Mas se nós pensarmos em outras áreas, essa desjudicialização executiva ela já aparece. Né? Nós temos o Decreto-Lei 70, que há quantos anos que ele está aí? Claro que ele foi questionado, ainda é questionado em juízo. A lei de alienação imobiliária também existem hipóteses ali de desjudicialização executiva. E o próprio professor Heitor Sica, ele faz eu até sempre cito isso, há uma palestra bem interessante para o pessoal que está aí na pandemia, procurando material, de um evento que aconteceu na PGE do Rio, em setembro do ano passado. E esse evento é muito grande, teve uma mesa lá sobre desjudicialização, e numa delas tem uma palestra do professor Heitor Sica, que ele faz um levantamento muito sistemático de várias hipóteses de meios desjudicializadores que já estão entre nós há bastante tempo. E aí é interessante perceber que em várias, a gente já tem, vamos dizer assim, experiência para mostrar que elas foram exitosas. Né? O divórcio é um exemplo muito claro disso. Né? Se nós pensarmos que há 40 anos, talvez um pouco mais, nem se admitia divorciar, hoje a gente poder divorciar, me parece, eu concordo contigo, que o divórcio é um direito potestativo da pessoa que não quer mais casar. Né? A pessoa chegar e falar, não quero mais ficar casado, e resolver isso extrajudicialmente, são saltos muito grandes num espaço de tempo relativamente curto. Né? Se nós pensarmos nossos pais, talvez nossos avós, tinham isso como um dogma. E agora isso está mais que modificado e a prova demonstra, e a experiência demonstra que funcionou. Aí a gente tem vários outros exemplos, né? Retificação de registro civil também sendo feita judicialmente, retificação de nome transgênero também sendo feita judicialmente, ou seja, a gente já tem várias experiências mostrando que há espaço de atuação extrajudicial.
A questão é saber, e aí esse que é talvez o principal problema, né? A pergunta de US$ 1 milhão, que eu estou tentando responder, embora não vá ganhar US$ 1 milhão, qual é o limite, até onde a gente pode ir. Porque, de fato, há que se preservar garantias judiciais. Né? Eu estou submetendo o meu... Estou falando de autotutela, meu problema vai ser encontrar qual é o limite da autotutela. Então, exatamente. estudando esse assunto, eu vi que Sica falou sobre isso, você fala agora, e eu confirmo. Quem está estudando sobre desjudicialização, meios adequados de tratamento de conflito, sem intervenção do Poder Judiciário, ele está nessa sinuca aí, né? De saber qual é o limite que eu posso exercer uma atividade executiva, né? Seja por terceira pessoa, seja pela própria pessoa, no caso da autotutela. Como é que se vai se fazer isso aí, né? Então, eu já estou estabelecendo alguns parâmetros para poder se chegar a essa limitação, qual é o limite que eu devo observar. E eu estou tentando até criar algo diferente, evidentemente, que eu estou falando aqui de uma tese. Então, eu estou querendo avançar um pouco mais, mas ouvindo com muita atenção você, ouvindo as pessoas que estão estudando a desjudicialização, né? E é interessante a gente perceber, e aí, claro, como pesquisador você também sabe isso, mas é interessante que eu estou vendo aqui muitos alunos entrando e tal, é que a gente tem que tentar perceber que o Brasil não está isolado. Isso não é um problema nacional. Isso é um problema, não é o judiciário brasileiro que é ineficaz. Há problemas de falta de eficácia, falta de cumprimento efetivo de decisões no mundo inteiro. Então é interessante a gente deixar aquela síndrome de patinho feio e olhar para fora e perceber as experiências estrangeiras, para ver se realmente elas vão ser boas ou não. E nesse sentido, especificamente na execução, a gente tem vários exemplos. Alguns exemplos muito problemáticos e outros exemplos muito exitosos. E é isso que eu estou tentando fazer também, tentar resgatar esses exemplos para trazer para cá, para ver se de fato esses nossos limites se encaixam ou não no nosso ordenamento. E aí, queria só citar algumas situações. No meu relatório, também para trazer alguma hipótese de sistematização, eu precisei primeiro tentar definir o que é desjudicializar, porque há um grande problema. Se nós olharmos, por exemplo, a doutrina italiana, ela considera que as reformas executivas recentes foram desjudicializadoras. Mas o que eles fizeram na Itália? Na Itália, eles tiraram poderes executivos do juiz e entregaram para os oficiais de justiça, que são os oficiais judiciários deles. Eu particularmente não acho que isso é uma desjudicialização, porque o oficial de justiça ainda faz parte da estrutura do judiciário. Isso me parece que seria uma descentralização. Então, existe uma dificuldade de definir exatamente o que é desjudicializar. E aí, então, o que eu proponho no meu relatório? Eu proponho 3 níveis de desjudicialização para tentar entender o assunto e chegar exatamente na nossa, que é a proposta pelo PL, que daqui a pouco eu vou entrar nisso. A primeira, que seria essa descentralização, que é a que a gente não está adotando, pelo menos no PL, é a que acontece, como eu falei, na Itália e também acontece na Espanha. Na Espanha, a gente também tem uma recente reforma da lei espanhola em relação à execução, que atribui ao secretário judicial diversos poderes executivos que antes eram do juiz. É interessante perceber que lá, inclusive, eles têm como se fossem os nossos cartórios judiciais aqui, mas cartórios centralizados. Então, você tem um cartório de execução, por exemplo, que vai atender a diversas varas. E aí você consegue, por exemplo, se eu tiver um mesmo devedor, né, devendo na primeira, na quinta, na sexta vara, se eu estou colocando essas execuções centralizadas, fica mais fácil. Eu posso fazer, por exemplo, uma penhora só e até a eventual discussão de concurso de credores fica muito mais fácil, muito mais simples do que a gente tem hoje, né, que é essa confusão. Hoje a gente enfrenta, né? Porque estamos aí com credores com diversas execuções contra a mesma parte que deveria ter sido reunido num só juízo, mas enfim, nem sempre isso acontece e acaba que as execuções elas ficam em fases diferentes, elas não aproveitam os atos uma da outra que poderia ser aproveitado. E só retrocedendo um pouco também, o que eu percebo que muitas vezes é que a desjudicialização ela já é uma preocupação clara com a questão econômica também, sabe? Além de outras questões que estão relacionadas ao processo, né? A viabilidade do processo se tornou uma grande preocupação daquele que lida com o processo no dia a dia, né? Daquele que depende do Poder Judiciário e já passou a perceber que, infelizmente, precisa ter uma modificação. Se tudo funcionasse bem,
não estaríamos aqui a discutir essa questão, né? Estaremos Exatamente. preferendo a execução a tramitar junto ao Poder Judiciário, que seria uma atividade legítima, enfim. Mas vemos que, infelizmente, o Judiciário está cheio. Então, ele não está preparado para a atividade executiva, como você bem colocou, e os números do CNJ mostram isso, o que acaba aumentando o acervo de processos dentro de uma unidade judiciária é, muitas vezes, a execução, e a execução, que a efetividade dela é muito pequena junto ao Poder Judiciário. Então, precisamos repensar a desjudicialização, como você está colocando aí, dá várias possibilidades, e, enfim, eu lhe interrompi, estou aqui lhe Não, devolvi não, para continuar. mas muito pertinente. E é interessante porque, é, já que você falou a questão de falta de competência, não vou dizer competência, mas falta de interesse na atividade executiva, é interessante que, mais uma vez, citando o direito comparado, né, o direito inglês, existem vários textos, o professor Neil Andrews, por exemplo, diz que na Inglaterra não se gosta de estudar a execução, não se gosta de trabalhar com a execução e, consequentemente, não se fala sobre a execução. Então, quer dizer, isso não é um problema nosso. Né? A execução é o patinho feio do processo, como até o professor Heitor Sico faz menção na tese, se não me engano, de livre docência dele, é o calcanhar de Aquiles do processo. E eu tenho colegas magistrados que falam, a execução é uma dificuldade, tem uma burocracia danada, eu gosto de sentenciar. E eu até falo isso na minha tese de doutorado, que eu falei bastante sobre o juiz, eu falo interessante porque os juízes, eles, para se tornarem magistrados, eles têm que fazer uma prova de sentença. Ele tem que fazer uma belíssima sentença. Mas ele não tem a menor noção como é que funciona o Bacen-Jude, por exemplo. Ele não tem a menor noção como se faz uma penhora. Ele sabe questões teóricas, mas concretamente ele não sabe. Ele sabe concretamente sentenciar, julgar. É interessante a gente perceber isso, né? Como que desde as cadeiras da faculdade, a execução é relegada a segundo plano, né? Ou talvez até mais do que o segundo plano. Mas, enfim, voltando como eu estava dizendo, nesses nossos níveis de digitalização, esse primeiro seria, como eu disse, uma hipótese de descentralização, e aí nós teríamos um nível intermediário, que parece que é esse que está tentando ser implantado no Brasil, que acontece já em Portugal e, em certa medida, na França. Em Portugal, com agente de execução, e na França, com huissier de justiça, que são pessoas que exercem a função executiva por delegação do Poder Judiciário. Mas eles não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Em alguns casos, inclusive, podem ser pessoas jurídicas, empresas que trabalham como recuperadores de crédito. Claro que, obviamente, sob chancela do judiciário e sob fiscalização do judiciário, né? Até para evitar algum tipo de ato arbitrário. Mas essa atividade é feita extrajudicialmente. Então, o juiz controla, mas dá poderes executivos para esse agente de execução trabalhar. Essa é a ideia básica, me parece, do PL 6204. Mas só para concluir esses meus 3 níveis, antes de entrar no PL, há um terceiro nível que é ainda mais profundo de digitalização, que é o que acontece, por exemplo, na Suécia. Lá, a execução é totalmente fora do judiciário, nem é controlada pelo judiciário. É o executivo que toma conta da execução. Ele constitui agências reguladoras e essas agências reguladoras é que fazem a execução do título executivo. Então, é um nível muito mais profundo. O judiciário sequer põe a mão na execução. E é interessante que as obras a que eu tive acesso dizem que lá funciona a execução, mas também nós estamos falando da Suécia, né? Não dá para fazer comparação com o Brasil nesse sentido. Bom, como eu estava dizendo, com a Argentina, países mais parecidos conosco, né? Às vezes as pessoas querem simplesmente importar sem fazer essa tropicalização, né, necessária para inserir essa nova ideia dentro do nosso sistema, né? Então isso é um erro grande que se comete, sem contar essas particularidades do nosso país, né? Eu li atentamente o projeto 6204 e confesso que eu vi algumas passagens, eu vou esperar você falar, evidentemente, mas depois eu vou lhe provocar acerca dele. Mas eu vi algumas passagens que, assim, eu repensei se estávamos preparados para isso, sabe? Não sei se... eu concordo com a desjudicialização, mas o projeto tem alguns textos que, particularmente, eu tenho ainda dificuldade, sabe, de digerir, deglutir aqui essas colocações que são trazidas pela senadora Soraya Tronic.
Tronic, né? Eu não sei Tronic ou Tronic, mas enfim. É o projeto que trata da desjudicialização da execução civil do título executivo judicial e extrajudicial aqui no Brasil, né? Então, esse é o foco da tua pesquisa no pós-doutoramento, não é isso? Exatamente. E eu concordo contigo. Assim, uma coisa é a gente concordar que tem que digitalizar, a outra coisa é concordar com uma forma que está sendo proposta. Então, assim, o que eu fiz? Eu dividi o meu estudo, que está em estágio avançado, em duas partes. A primeira parte, questões teóricas, que me parece que é o dever ser. E a segunda parte, eu analisei o PL, são 34 artigos, eu escrevi um por um, comentei um por um. É um texto de mais de 100 páginas, em que eu tento salvar a constitucionalidade do PL. E me parece que do jeito que ele está aí, ele é inconstitucional. E eu vou dizer algumas questões bastante polêmicas a respeito dele. Mas, primeiro, o que ele faz? Ele não trata de execuções fiscais. Ele diz expressamente isso, até porque existe um outro projeto de lei tramitando no Senado que pretende regular a execução fiscal. A segunda coisa, ele diz expressamente que trata... Cláudio Oliveira, que entrou aqui fazendo os elogios que são suspeitos, né? Porque ele é amigo nosso, mas está aqui. Grande, Beck. Eu vi aqui que o Marco Aurélio Peixoto entrou também. Tem muita gente boa aí acompanhando. Agora aumentou minha responsabilidade aqui, né? Então vamos lá, Márcio. A gente estava falando então da Bom, Constituição, está fazendo exato. para tentar superar qualquer decretação de constitucionalidade, né? Já que ele é um pontiano, né? Eu não vou falar aqui declaração de constitucionalidade, e sim decretação. Ser corrigido. Até como uma homenagem para ele. Bom, então, como eu dizia, o PL vai regular execuções de título judicial e extrajudicial. Pelo menos ele diz que vai. Mas é interessante, já adiantando, que ele só fala da execução judicial em um dispositivo. Se não me engano, é o 14. Ele trata, na maioria dos casos, da extrajudicial. E aí, quando ele chega na judicial, é que ele se enrola todo. Mas, enfim, devagar. Ele não vai cuidar também de execuções provisórias. Porque o dispositivo diz que para poder entrar com a execução, você precisa juntar a certidão de trânsito julgado. E é interessante porque o PL ele é bastante confuso, porque ele pretende tirar a execução do Poder Judiciário, só que ele deixa várias pontas soltas. Essa é uma delas. Como é que você vai retirar a execução do Judiciário se você não regula a execução provisória? Vou dar outro exemplo. Ele diz que o preso e o incapaz não podem se valer da execução extrajudicial. Mas só um particular aqui. Mas... Falou assim, que a execução para cobrança de título executivo será regida por essa lei, subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Você acha assim que ele tirou toda a possibilidade de executar em juízo? Não, ele no texto ele dá essa ideia, mas ele não tirou. Já vou afirmar isso que ele não tirou. Ele pretende a retirar, mas se você for olhar a justificativa, ele fala isso. Na justificativa do anteprojeto ele fala isso, mas ele não fez isso. Já é bom deixar claro que não deixou. Vou dar mais um exemplo, já que a gente está falando disso. Um ponto importante dele é que ele exige a atuação do advogado. Ele exige que o credor esteja acompanhado de advogado. Ele fala expressamente isso. E até ressalta isso como importante. Mas tem dois pontos a respeito disso. Primeiro ponto. Quando ele vai tratar da defesa do executado, ele não faz menção à necessidade de advogado. Então, a gente fica na dúvida. Será que só o credor precisa ou não? E por que isso? Porque o principal eu não falei, né? O principal eu não disse, eu devia ter começado por ele. A ideia é passar essa execução para o tabelionato de protestos. Ele diz o exequente será representado por advogado, né? Mas Sim. Ele não fala do executado, não, né? Então, exatamente. E aí, se nós pensarmos, já existem expedientes cartorários, né, dos mais variados que eu citei aqui, em que eu não preciso de advogado. Né? Eu posso fazer execução extrajudicial bancária, por exemplo, sem precisar do advogado. E aí fica a dúvida. Bom, aqui ele realçou que eu preciso de advogado como credor, mas então o devedor não vai precisar. É um problema. Mas eu vou dar um outro problema, ainda que a gente consiga resolver isso. Por exemplo, por isonomia, os dois vão precisar. Se eu tiver uma execução de até 20 salários mínimos, de um título de um cheque, por exemplo, hoje eu posso levá-la ao judiciário, no juizado, sem pagamento de custas,
e sem advogado. Da forma como o PL está, como ele exige que todo tipo de título executivo extrajudicial seja levado ao tabelionato, eu tenho dúvida se a parte vai querer, de fato, levar isso para o tabelionato. Se ela não vai preferir não pagar custas e não ter advogado e ir no judiciário através do juizado especial. Então, esse é Olha, outro problema. o Ricardo Dutra aqui, ele perguntou se os avanços tecnológicos, como uma plataforma, por exemplo, ela tornaria aqui desnecessária. Não foi o que ele disse aqui? Aqui. Professor, não acha que a tecnologia poderia resolver grande parte dos problemas da execução, como, por exemplo, a criação de uma plataforma no PJE fornecida ao exequente após o deferimento da execução? Mas aí eu acho que ele está continuando na execução, né? Judicial, dentro do juiz, né? Judiciária. O que Sim. eu acho, o que eu acho, na verdade, é que em um futuro breve, e aí você pode discordar de mim com todo direito, inclusive me ajudando nesse meu raciocínio, Márcio, que num futuro breve, penso eu, que a gente não vai precisar de execução, não. E eu vou dizer por quê. Eu penso que em algumas situações os negócios eles serão realizados atrelados a uma plataforma que essa plataforma, quando verificada a não realização da obrigação, a contraprestação, ela vai se realizar sem ter necessidade de você se movimentar pela simples plataforma. Só para dar um exemplo aqui. Penso eu, por exemplo, no futuro próximo, que feito um contrato, esse contrato vai ter uma garantia, como por exemplo, vamos estar aqui com uma garantia um imóvel. E já está dito que não realizar tal pagamento, ou 3 pagamentos, ou 10 pagamentos que seja, a plataforma já faz a transferência da propriedade, da garantia para o credor. Então veja aí que eu abri mão da execução agora. A execução ela não precisou mais, a própria plataforma ela realizou esse ato executivo, né? Então, assim, a atividade executiva no modelo que a gente vê hoje, eu penso que vai ser um bocado reduzido, né? Embora a gente já está aqui falando. Se nós pensarmos que o cartório faz isso, né? O cartório de registro de imóveis, ele faz isso em certa medida. Né? Ele notifica o devedor não pagou, ele já transfere a propriedade para o credor. Né? E o credor depois vai fazer a alienação, vai levar aquele imóvel a leilão, se assim for. Né? Então, isso, de certa medida, já acontece. É interessante porque, assim, eu estava conversando com o Cabral há algum tempo sobre autotutela. Você, por exemplo, pegar um aplicativo de, 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 E o de um Uber da vida. E aí você cancela a corrida. O próprio aplicativo já aplica sanção a você. Te dá lá uma multa, R$ 5, você cancelou a corrida, não podia ter cancelado mais. E ninguém discute aquilo. Você está tendo a execução ali, a satisfação do problema, a multa sendo imposta, a multa é não só aplicada, como executada, e pronto, segue o jogo. Né? Então, Porque se você for considerar, por exemplo, a corrida, ele fez a corrida, eu não gostei da corrida. Você vai ter que pagar pelo serviço. Não adianta você dizer, não gostei, não vou pagar, não. Vai chegar lá, a plataforma vai realizar a contraprestação pelo serviço que ele prestou lá. Porque o GPS está marcando o deslocamento do veículo, então ele conclui que foi prestado o serviço e lá é debitado no cartão de crédito. Então, é uma sim. forma de garantir a satisfação, né, sem precisar de uma intervenção, né? A gente tem vários outros exemplos, né? Assim, você faz um depósito, por exemplo, equivocado numa conta bancária, ou o banco transfere, você avisa o banco vai lá e tira o dinheiro, né? Se você não tiver tirado antes, obviamente. Né? Ele não vai ao judiciário dizer, olha, foi feito um depósito na conta de Rinaldo de forma indevida, e aí esse depósito, então, tem que o juiz autorizar que retire. Ele vai lá e tira. Isso a gente percebe nitidamente e também não há muita discussão a respeito desse ato. Então, assim, se a gente pensar bem, de fato, há várias formas de execução extrajudiciais entre nós, né? Só que elas são sutis, vamos dizer assim, né? Talvez não são tão impactantes quanto essa que está sendo proposta aqui. Eu até chego a dizer isso. Me parece que esse é um passo muito ousado que o Mas eu acho PL propõe. que você já respondeu, sabe, Márcio? Por que é que não está ainda tão desenvolvida?
É porque a gente não identificou o limite ainda. Então, se a gente não sabe qual é o limite, a gente não tem a segurança de chegar e começar a sistematizar a questão. A partir do momento que foi definido esse limite, a partir aí do entendimento que vamos acompanhar o que é que os tribunais estão decidindo, o que é que se aceita, o que é que em nível de legislação já está a se desenhar, nós vamos ter mais segurança de definir diversas outras hipóteses de realização da atividade executiva sem participação do Poder Judiciário, né? Eu vou dar um exemplo desse limite interessante. Assim. Em Portugal, a reforma originária foi de 2003. Então, eles deram muitos poderes aos chamados lá na época solicitadores. E a prática foi desastrosa. Níveis altíssimos de corrupção, violação de direitos do executado, problemas graves, porque causas mais interessantes passavam na frente de causas menos interessantes, porque o sujeito que trabalha com a cabeça privada, ele quer, obviamente, aquilo que der mais para ele, mais resultado, mais rápido. Qual foi o país, Então, o que Márcio? aconteceu? Oi? Em Portugal. Portugal. É. Isso foi em 2003. E aí, então, em 2008, eles perceberam isso, começaram a retroceder. Começaram a trazer limites que, em 2013, com a entrada em vigor do CPC de Portugal, o novo CPC de Portugal de 2013, eles então voltaram atrás, mantiveram a ideia da execução extrajudicial, mas não como era lá em 2003. E só para dar um exemplo, o que eles fizeram? Lá em 2003, a execução era feita diretamente extrajudicial. Depois, eles perceberam que isso não estava dando certo. Passaram a execução ser controlada inicialmente pelo juiz. Então, o juiz vai fazer uma aferição do título executivo para verificar se estão presentes ali todos os pressupostos. E só depois de admitida a execução é que ela é direcionada a um agente de execução. Há, portanto, ali um filtro, né, um filtro judicial. E conversando semana passada com o professor Leonardo Greco, que foi meu orientador tanto no mestrado, no doutorado, ele diz, olha, me parece que o PL, dessa forma, ele é inconstitucional exatamente porque não existe o filtro judicial. Por quê? Porque a execução ela é muito gravosa para o executado. Então, pode acontecer consequências muito danosas para o executado sem que o judiciário tenha feito esse controle. Então, ele Aqui, até foi... uma coisa até que me chamou a atenção, e eu sei que você estudou muito mais do que eu esse assunto, eu queria até te ouvir, Márcio, foi que a gente está dando um passo para poder retirar a execução do Poder Judiciário, e por diversas vezes se fala que as decisões que são tomadas em resposta à provocação que é feita pela serventia judicial são decisões irrecorríveis. Então veja assim Esse é um que problema gravíssimo. são dois passos numa novidade, né? Estamos trazendo a novidade, e além de trazer novidade, eu já estou dando um outro viés de que eu não posso recorrer da decisão que é tomada pela primeira instância quanto àquela provocação que é tomada pela serventia judicial. Eu achei assim que como você falou, né? A gente toda a lei da arbitragem ir devagar, de forma mineira, né? Para poder introduzir a legislação arbitral. E aqui no projeto de lei de desjudicialização da execução não teve nenhum pudor, né? Então Não, podemos não, não. pode ter sido de outro lugar, mas não foi mineiro, não. Não. A senadora me parece do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul, agora me falha a memória. Mas, enfim, essa é uma questão muito importante, porque qual que é a premissa do PL? Ele tenta salvar a constitucionalidade dizendo, olha, qualquer ato do tabelião de protesto, que vai ser o agente de execução pelo PL, qualquer ato do tabelião é controlável pelo judiciário, pelo juiz da execução, o juiz competente, e é controlável pelo CNJ. E aí, se você tiver algum tipo, ele diz, qualquer decisão apta a causar prejuízo à parte, tanto ao credor como ao devedor, você faz uma solicitação de dúvida ao próprio tabelionato, e se esse tabelião não se retratar, ele leva essa dúvida de ofício ao juiz competente. E aí a decisão do juiz competente, essa sim, pelo PL, é recorrível. E aí a gente tem vários exemplos, né? Parece que, com todo respeito, o legislativo nesse ponto ele foi bastante ingênuo, porque nós temos vários exemplos de leis recentes que dizia que aqui havia irrecorribilidade e a prática mostra que a irrecorribilidade não existe. Né? Nós temos um exemplo clássico recente da taxicidade mitigada que pode recorrer, mas não pode recorrer, mas acaba podendo. Por quê? Porque o CPC tentou
implementar um sistema muito restrito de recorribilidade interlocutória que não funcionou, né, que todo mundo criticou. Né? Então, assim, a gente tem vários outros exemplos. A Lei 11.137, que é de 2005, que pretendeu reformar o agravo, ela também dizia, não é caso de agravo de instrumento, tem que entrar com agravo retido. Ninguém entrava com agravo retido, todo mundo entrava com agravo de instrumento. Até que o tribunal falou, não, tudo bem. Quer dizer, então a prática mostra que isso não funciona. Então nós vamos dizer que é irrecorrível, o pessoal vai entrar com mandado de segurança. Vai buscar algum outro meio de buscar tutela. Até porque essas questões vão ficar alijadas aos tribunais, da forma como está. Né? Então, assim, eu acho que isso vai cair. Se esse PL for à frente, isso vai cair. Eu tenho ouvido algumas posições muito importantes. O Conselho Federal da OAB está fazendo uma manifestação a respeito disso. O IAB também está fazendo manifestação a respeito disso. Então, assim, eu acho que essa parte não vai para frente. Não vai seguir. Então, assim, para tentar salvar, a gente tem que pensar na recorribilidade. Vou te dar outro exemplo, que é surreal pensar nisso. Ele diz qual vai ser a competência para execução. A competência vai ser foro do executado. Título extrajudicial, foro do executado, como assim? Primeiro, a gente trabalha com a patrimonialidade de execução. Se o executado tem bens em outra comarca, por que eu não posso executar lá? Segundo, se eu tenho foro de eleição no contrato, eu tenho foro de eleição no contrato, as partes pactuam um foro, não cumpre o contrato, vai à justiça, não tem que executar no foro do domicílio do executado. Então, assim, você tem diversos problemas que o PL parece, como eu disse, com todo respeito, ter sido ingênuo. Isso não é, no mínimo, razoável. Vou te dar mais um exemplo, só para a gente ver que, assim, de fato, esse PL ele tem problemas graves. Outro também para Ele diz... Se estamos falando também da possibilidade de ter execução de título execucial, quer dizer que posso correr o risco de a fase de conhecimento correr num foro e a execução no outro foro? Se for levar em consideração sempre que seria o domicílio do executado, né? Pois então, não, aí esse é para o título extrajudicial. O título judicial ele diz que é o juiz da execução. Mas aí ele ignora, as vantagens do CPC do 516. Né? Então, assim, é outra dificuldade. Só para citar mais um exemplo. Quando ele vai falar da defesa do executado, além do fato de não tratar que precisa de advogado, que é aquilo que eu já citei, ele faz uma confusão gigantesca sobre os embargos de execução e sobre um procedimento de consulta ao próprio tabelionato. Ele diz, olha, algumas questões vão ser discutidas como se fosse um pedido de retratação e outras questões vão ser decididas pelo juiz. Só que ele não diz claramente quais são os prazos disso. Ele não fala exatamente qual é o efeito que esse tipo de defesa é recebido ou não. Então, assim, o executado que quiser protelar da forma como o PL está, ele vai nadar de braçada. Quer dizer, o PL veio para tentar favorecer a efetividade e ele vai seguir exatamente como tiro no pé, vai ser o contrário. Então, assim, isso são problemas que eu consegui perceber muito rapidamente. E confesso que, à medida que eu vou lendo mais, eu vou percebendo outros problemas. Não é muito difícil, então, dizer que ele vai acabar sendo jogado no lixo dessa maneira. Mas qual que é o meu receio? Porque a gente poderia estar dizendo assim, mas para que você está perdendo tempo, gastando tinta com isso? Porque nós temos aqui uma questão que é muito importante. Nós temos os tabeliões, os tabelionatos em geral, os serviços cartorários em geral, eles estão, obviamente, por vários motivos, interessadíssimos nesse PL. E é importante perceber que nós temos um grupo de profissionais muito capacitados e que são muito bem representados, têm muita força no Congresso Judicial, no Congresso Nacional, eles têm muita força até mesmo no Poder Judiciário, até pelas experiências exitosas que eles já tiveram anteriormente. Então, esse é um ponto. E segundo, o Judiciário, no geral, também não gosta de execução, como a gente já tratou. Então, nós temos aqui alguém que quer muito e outro que não quer nada. É a fome com a vontade de comer. Por isso é que eu acho que valia a pena fazer esse estudo que eu estou fazendo, para tentar salvar alguma coisa. Porque depois que entrar em vigor, ou depois que ele for aprovado, ele tiver em estágio avançado, vai dizer assim, nossa, mas não é possível que não consultaram, não fizeram. Como a gente tem vários outros exemplos, né? Não é possível que não levaram isso em consideração, aí a lei está posta, e aí vai ser difícil de salvar alguma coisa. Então, a minha ideia é tentar contribuir durante o processo legislativo, essa noção. É verdade.
Isso que você está colocando é de muita pertinência, né? Porque é o que a gente acaba vendo no dia a dia da gente, né? A lei entra em vigor, depois que ela entra em vigor, começa a se apontar os defeitos da lei, quando se poderia ter se contribuído para vir um texto melhor, né? Um texto mais coerente ao sistema, né? Você coloca aí com muita propriedade também, né? Se visa a retirar a execução do Poder Judiciário com 30 artigos. Então, é algo muito pouco regulado, né? Se for levar em consideração aquilo que a gente tem hoje, em nível de regulamentação da execução, para se colocar tudo nas mãos das serventestas judiciais, que temos um problema de desconfiança, como você narrou a experiência de Portugal, parecia que estava narrando a experiência do direito brasileiro também, que a gente fica nessa desconfiança, olha, vou tirar do Poder Judiciário, para quem vai agora? Então, vai sofrer, sim, com uma crise de legitimação da atividade praticada pelas serventestas judiciais. Não estou dizendo que vai ser ruim, mas vai enfrentar uma crise de legitimação dessa atividade. E você até falou a questão do interesse de ir atrás daquelas demandas que são mais... tem a maior possibilidade de ter um retorno econômico para quem está à frente de um tabelionato. Isso também nós vamos sofrer, não tenho dúvida disso. Uma atividade desenvolvida por um particular, embora ele seja delegatário, ele vai privilegiar, evidentemente, aquilo que vai dar maior retorno financeiro para ele, né? Então, penso que vamos ter também grande dificuldade com questão de gratuidade judiciária. Então, quem tem gratuidade vai ficar para o fim da fila e talvez não tenha nem a realização do seu direito, porque não é de nenhum interesse, evidentemente, essa satisfação, à medida em que você descentraliza e não diz como é que vai ser a remuneração clara ali da serventia judicial. Você diz apenas que quando for realizada, paga. Mas se não for realizada, E aí a experiência vai mostrar para o tabelionato dizer, olha, não adianta eu levar a execução adiante, porque esse devedor ele está bem enrolado, ele não está pagando ninguém. Então eu vou deixar isso de lado e vou prosseguir outra execução, né? Eu até proponho no meu texto que até para evitar eventualmente tratamento desigual, que fosse feita uma fila, como o CPC tentou colocar lá no artigo 12, que depois também acabou sendo modificado, enfim. Porque senão fica muito fácil. Eu vou escolher as demandas que forem mais interessantes e vou deixar as das pessoas mais pobres, as das pessoas com mais dificuldade, eventualmente aquele que tiver um advogado que não tem tanta influência assim, a gente sabe que isso é importante também, junto ao tabelionato judicial, ou alguém que é de fora, enfim, as várias particularidades do Brasil que a gente conhece. Então, há necessidade de um regulamento objetivo disso, que é outra coisa que o PL também não propõe. Você falou da assistência. O que o PL fala da assistência? Ele diz que o pedido de assistência vai ser feito pelo credor e aí o agente de execução vai analisar. Se ele deferir, segue o processo. Se ele negar, ele na verdade ele não nega, o que ele faz? Ele coloca em suspenso e remete ao juiz, para o juiz analisar isso. E aí já é outro problema, porque a execução, então, o sujeito fala, não, eu quero que a minha execução ande mais rápido. Eu vou acabar pagando, porque até que o juiz responda essa consulta a respeito da gratuidade ou não, as outras execuções estão tramitando. Eventualmente, se eu tiver um concurso de credores, nós dois estamos executando o mesmo devedor que tem um único bem. Como o CPC, como o PL não fala, dá a entender que vai se aplicar a regra da prioridade da penhora, se nós dois formos quirografados. Então, você foi lá e pagou as custas cartorárias, eu pedi assistência, o meu está parado, o seu andou, você conseguiu penhorar. E aí, fiquei sem receber. Então, esse é outro problema grave, porque nós vamos criar níveis de acesso, né, nitidamente perceptível por quem tiver mais dinheiro, quem tiver mais condições. Então, assim, nós temos muitos problemas. E é o que você falou, uma lei com 30 e poucos artigos para tentar mudar a cultura, eu acho bastante difícil, até porque nós estamos vivendo dois momentos muito, muito sensíveis. O primeiro, óbvio, esse problema mundial que nós temos enfrentado, que impacta a todos de forma que a gente nem pode ainda estimar. E o segundo é que nós estamos trabalhando com uma regra muito importante que está passando meio ao largo da doutrina. Se eu tenho visto pouquíssimas pessoas dando atenção para isso. Só para dar um detalhe que me chamou muita atenção. Devia ter mais ou menos uns 2 meses, ou talvez um pouco menos, que esse PL tinha sido apresentado. Houve um congresso a respeito disso. Ainda nós estávamos falando de congressos presenciais. Um congresso em que vários ministros do STJ estão presentes.
E eu acompanho, você também acompanha, né, esses novos, diversos eventos, e eu não fiquei sabendo disso. Eu converso com todo mundo, você ficou sabendo, ninguém ficou sabendo disso. Peraí, quer dizer, o STJ já encampou a ideia, pelo menos tem vários ministros sensíveis à ideia. A Anoreg, os tabelionatos, obviamente, estão sensíveis e parece que a doutrina está meio repousando, assim. Ó. O negócio não está muito claro. Agora é que acho que as pessoas estão começando a perceber. Então, também é importante frisar isso, né? Que a gente precisa tomar cuidado, porque, como você falou, às vezes vai chegar lá na frente e essa norma já está em estágio avançado, não tem como mexer. E a gente tem exemplos recentes, né, Rinaldo? O CPC mesmo teve que ser modificado na vacácio pela 3256, que parece que os juízes, principalmente os tribunais superiores, só perceberam a falta de necessidade do recurso especial extraordinário depois que o texto estava publicado. Até brinco com meus alunos. Parece que agora que publicou, deixa eu ver isso aqui. Ele deu, opa, peraí, isso não pode. Né? Então, imagine se o CPC foi dessa forma, imagina uma lei de 30 e poucos artigos. É difícil a gente conseguir perceber isso, né? Mas, enfim, as experiências mostram isso para nós, né? Pois Tem é. um ponto interessante que eu queria realçar, não sei se estamos acabando aqui. É, Aí é. parece que vai Apareceu o relógio aí? aparecer um encerrar aqui em cima. Não, não é isso não, né? Relógio não. O relógio aí, 2 minutos regressiva, aí você me avisa pra Tá, gente. não apareceu ainda não. Tem um ponto interessante que eu queria chamar a atenção, assim, para não ficar só também descendo a lenha no PL, tem um ponto bom. Hoje a gente percebe que muitas empresas elas entram com execuções sabendo que não vão receber, mas só para questões tributárias, questões fiscais. Né, que coloca aqueles créditos como não realizáveis, difícil realização e conseguem ter benefícios tributários depois. O PL se preocupou com isso. Nos artigos 15 e 30, ele diz que o próprio tabelião pode expedir essa certidão para efeitos tributários. Então ele entra com a execução, se não encontra bens, depois de determinado prazo, salvo engano é de 30 dias, ele vai permitir a emissão dessa certidão. E aí resolve boa parte dos problemas, porque eu particularmente tinha muitos clientes empresários que entravam com a execução só para poder depois ter esse benefício tributário, porque sabiam que dificilmente iam receber o crédito ali que estava sendo discutido. Então, esse ponto foi interessante. Isso também é importante frisar. Isso também é uma cópia do sistema português. Lá também existe a chamada certidão de incobrabilidade. Você não conseguiu cobrar, então leva a sua certidão, que é o que você queria aqui. É interessante perceber, né? Porque a Fazenda Pública, ela faz muito isso, né, Rinaldo? Ela entra com execuções fiscais basicamente para ver o que vai acontecer, né? Basicamente para poder tentar achar algum tipo de bem, sabendo que eventualmente, na maioria dos casos, não vai achar, mas amanhã, se o sujeito quiser comprar um imóvel, quiser receber uma herança, ele vai tirar uma certidão, vai estar negativo, opa, deixa eu ir lá correr e pagar a execução fiscal. Quando, na verdade, para sujar o nome do devedor, ele não precisa entrar com a execução. Né? Ele tem outros meios, ele pode levar a CND a protesto. Então, isso é interessante porque é um movimento importante e, nesse ponto, o PL merece elogios. Ele se preocupou com isso. Assim. As empresas, por exemplo, vão poder se valer desse expediente e isso parece interessante, até porque uma certidão pode ser emitida facilmente pelo tabelião. Né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, eu não consegui, confesso que eu busquei isso, você pode depois tentar me ajudar. Eu não consegui entender por que só o tabelionato de protestos foi elegido como agente de execução. Às Eu fiz vezes até até uma pesquisa. tem mais efetividade, né? O cartório de imóveis, registro de imóveis, por exemplo, ele teria a possibilidade de se ter uma satisfação daquele crédito, às vezes com muito mais facilidade, né? Muito mais agilidade, né? Sim, e tem outro problema, né? Não é todo lugar que tem tabelionato de protesto. Tem, Né? Então, a gente vai dificultar, porque vão ter cidades, municípios brasileiros que não têm tabelionato. Eu fiz um levantamento numérico, são, salvo engano, 3 mil tabelionatos de protestos. 3 mil, não chega a 4 mil. Né? E se você considerar a totalidade de municípios, né? Tem muito mais município que isso. Apareceu o reloginho para a gente aqui, ó, nós temos 20 segundos. Eita, Márcio. Então, deixa eu lhe agradecer pela participação, dizer que foi muito bom estar aqui com você, meu amigo, e dizer que contribuiu demais para as pessoas que aqui estão. Viu? E eu que agradeço. Obrigado. Infelizmente não tem muito